Olá, boa tarde para todo mundo. A Amanda já está aí, nossa convidada de hoje. E agradecer a presença de vocês que estão começando a participar aí do nosso projeto. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda. Boa Agradeço aí tarde. por ter aceitado o nosso convite. E esse é um tema muito especial para a gente trazer aqui para o nosso espaço, para poder falar sobre autismo. E é muito assim, a gente ter alguém que estudou, que é da área e que possa trazer algumas informações para a gente. O nosso projeto, o Espaço Aberto para a Saúde, ele visa justamente trazer isso, levar essas informações sobre saúde, qualidade de vida e alguns aspectos relacionados à promoção da saúde para a população em geral, interna e externa à nossa universidade. Então, a gente só agradece a sua colaboração. E Amanda Barbosa da Silva, ela é enfermeira, ela é especialista em psiquiatria e saúde mental, e hoje a gente vai falar sobre esse tema, que ela trouxe a apresentação muito legal para a gente, falando da criança com transtorno do espectro autista e o cuidado em saúde. Então, Amanda, fique à vontade, tá? Só tenho a agradecer, a Raila também, que ajudou a gente aí nesse tema, e é isso, a palavra está com você. Boa tarde a todos que separaram um tempinho para vir me ouvir falar sobre o transtorno do espectro autista. Queria agradecer também, em nome do grupo, de estudo Espaço Aberto para a Saúde, sobre o convite. Agradecer também ao professor Jorge Luiz e à Raira pelo convite e pelo espaço para poder falar um pouquinho para vocês sobre o tema. Como o professor Jorge já me apresentou, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de Campina Grande, pelo campus de Cuité. Sou especialista em psiquiatria e saúde mental. E esse tema que eu vou falar para vocês um pouquinho hoje foi o tema do meu projeto de iniciação científica, onde eu trabalhei esse tema justamente no meu período de graduação. Então, vou começar aqui. Queria só que alguém me confirmasse se a apresentação está indo certinha. Deixa eu ver. Tá certo, tá ok, tá aparecendo. Tá passando? Até agora não, mas eu acho que dá um... Você compartilhou a tela toda? Agora saiu. Agora saiu. Porque às vezes... Mas eu acho que estava tranquilo. Vamos tentar de novo. Que eu estava tentando passar e não estava indo. Às vezes ele dá um atraso. Ó, tá vendo? Agora deu. Agora acho que vai. Agora Tenta foi. passar aí para ver. Tá passando Aí. aí? Foi, tá passando. Pronto. Então, os objetivos dessa minha conversa com vocês hoje é abordar justamente um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. E eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a história do autismo, falar um pouco de onde ele veio, falar dos sintomas, do diagnóstico, falar também sobre os serviços de saúde, sobre o olhar do cuidador, ou seja, sobre o olhar dos familiares, tanto do pai, da mãe, e vou falar também um pouquinho sobre a possibilidade de cuidar de quem cuida, que foi um pouquinho dos objetivos do meu PIBIC, da minha iniciação científica. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. O autismo vem do grego, que significa autos, e vai estar exprimindo a noção de eu mesmo. Ou seja, a palavra autismo ela vai estar significando o eu. E diante disso, desse significado do eu mesmo, o Dr. John, lá em 1881, ele começou a perceber nos seus atendimentos, tanto em crianças quanto em adultos, que tinham alguns sintomas não, tinham alguns sinais, e esses sinais eles vinham relacionados à deficiência intelectual. Só que essa deficiência intelectual ela vinha associada a habilidades extraordinárias. E o que seriam essas habilidades extraordinárias que ele falava? Ele trazia para a gente que essas crianças elas tinham essa deficiência, mas que elas eram superdotadas, por exemplo, que elas desenvolviam habilidades de tocar um instrumento sozinho, como por exemplo um violão, um piano, ou então que elas tinham habilidade para o desenho, habilidades artísticas como pintura, desenho, ou então habilidades matemáticas, e a partir disso ele quis nomear. E ele nomeou essas características como Idiot Savant.
e vem do francês essa nomenclatura, que significa sábio, e trazendo para o português essa tradução, que significa o idiota prodígio, ou seja, ele idiota, porque tinha essa certa deficiência intelectual, mas que era o prodígio por conta de conseguir desenvolver essas habilidades sozinho. E então ele denominou de idiota prodígio. Depois disso, mais tarde, lá em 1911, nós temos o Dr. Eugen, que ele percebeu também novos critérios diante dessa deficiência intelectual. E foi aí que ele nomeou pela primeira vez o termo autismo. E diante disso, de nomear o autismo, ele trouxe que esse autismo ele estava associado a sintomas de esquizofrenia. Só que esses sintomas de esquizofrenia, ele queria dizer justamente que tinha esses sintomas de esquizofrenia, mas que essa criança ela tinha uma dificuldade de interação social. Então, mais tarde, nós tivemos outra descrição, que foi lá em 1942, com o Dr. Léo Kenner, que ele percebeu que essas crianças elas tinham essas limitações sociais, que elas desenvolviam essas habilidades, só que elas também traziam essas limitações emocionais. E como foi o Dr. Léo Kenner que descobriu, ele denominou, né, como síndrome de Kenner. Ainda no mesmo ano, lá em 1943, temos o psiquiatra Hans Asperger, que ele trouxe sobre a dificuldade que essas crianças elas apresentavam, elas apresentavam ainda essas limitações sociais, só que elas ainda traziam sobre uma dificuldade de comunicação não verbal. E o que seria essa comunicação não verbal? A criança, quando ela está no seu período de crescimento e de desenvolvimento, ou seja, no período da primeira infância, que quer dizer de 0 a 3 anos, ela gesticula muito. E ele percebeu que essas crianças, elas não traziam essa comunicação não verbal, ou seja, ele percebeu que essas crianças, elas traziam uma forma de apatia. Elas não sorriam, elas não faziam contato visual. Ele percebeu também que essas crianças, elas tinham uma dificuldade motora fina, ou seja, elas não faziam os gestos de pensamento, esses gestos de pegar. Ele percebeu que essas crianças elas tinham dificuldade. Mas nesses casos ele também percebeu que essas crianças elas apresentavam uma cognição ok, como também linguagem ok. Elas conseguiam desenvolver a linguagem normal. E como foi o Dr. Hans Asperger que descobriu, né, que verificou isso, ele denominou como a síndrome de Asperger. E diante de todas essas descobertas que foram feitas lá desde 1981, nós tivemos a descoberta do autismo, da síndrome de Asperger, da síndrome de Kenner e de distúrbios neurológicos infantis, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês sobre o afunilamento que esteve diante de todas essas síndromes, que acabou sendo somente, hoje em dia, a gente usa somente a nomenclatura para o transtorno do espectro autista. Então, a etiologia para o transtorno do espectro autista. Hoje em dia, não se sabe ainda de onde é que vem o autismo. A gente ainda não tem um marcador biológico específico que diga de onde vem o autismo, ou seja, a gente ainda não tem exames laboratoriais que possam confirmar para a gente um diagnóstico positivo, ou então de onde ele vem. Só que, desde o começo da descoberta do autismo, também teve-se a teoria clássica, né, que foi a mãe da geladeira, onde nessa teoria dizia que as crianças elas acabavam desenvolvendo o autismo por conta de falta afetiva. Dizia-se que quando a mãe não tinha um contato afetivo, ou então quando a mãe não dava tanta atenção para a criança desenvolvia autismo. E hoje em dia nós sabemos que essa teoria ela não funciona mais, essa teoria ela não é mais utilizada, e acredita-se hoje em dia que o autismo ele seja de causa multifatorial, ou seja, o autismo ele pode ser desenvolvido de acordo com vários fatores. E um dos primeiros fatores que acredita-se seja a prematuridade para desenvolver o autismo. Por quê? Porque a gente vai estar tendo um insulto precoce do sistema nervoso dessa criança, ou seja, a gente vai estar colocando os neurônios dessa criança
para trabalhar antes do tempo. Tem-se também as complicações perinatais que estão associadas com a prematuridade, porque a partir de algumas complicações perinatais, a criança ela pode vir a nascer antes do tempo. E diante dessas complicações perinatais, nós temos diabetes gestacional, eclâmpsia, toxoplasmose, uso de álcool e drogas, tanto antes do período gestacional ou então durante o período gestacional. Temos também deficiências vitamínicas, como dieta relacionada a glúten e adoçantes artificiais, como também aspectos emocionais e psicológicos. Só que nesses dois últimos, quando a gente se fala de causas de autismo em relação à dieta e aspectos emocionais, nós não temos ainda evidências científicas que comprovem isso. Mas acredita-se que sim, possa ser um fator predispositivo para o autismo. Por quê? Porque tanto o glúten quanto os adoçantes artificiais, eles causam uma espécie de inflamação no corpo. E os aspectos emocionais e psicológicos, eles vão estar causando como se fosse uma oscilação hormonal nesse corpo, como a oscilação em relação à dopamina, serotonina. Então, acredita-se que essa também seja uma das causas predispositivas para o transtorno do espectro autista. Então, em relação à nomenclatura, lembra que antes eu falei para vocês que hoje em dia a gente utilizava mais o termo transtorno do espectro autista. Lá no comecinho, eu falei para vocês sobre o termo autismo, quando ele foi utilizado pela primeira vez. Então, diante disso, percebendo que foram descobertas diversas síndromes que falavam sobre essa alteração neurológica, então teve-se um afunilamento diante disso. E essas síndromes, elas estão todas dentro da classe do transtorno do espectro autista. E por que denominou-se transtorno? Porque transtorno quer falar em relação à alteração, a desarranjo, a prejuízo desse sistema psíquico. E não doença. Não é caracterizado como uma doença, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, doença quer dizer ausência de saúde. E quando se fala de algum transtorno mental, ou então do transtorno do espectro autista, nós não temos ausência de saúde. Nós temos apenas uma alteração do sistema neurológico, do sistema psíquico. Então, denominou-se transtorno por conta disso. E o espectro quer dizer aparência, apresentações diferentes. Lembram também que anteriormente eu falei para vocês sobre diversas apresentações diferentes que foram aparecendo no decorrer da história. Então, colocou-se espectro justamente por isso, porque nenhum autista é igual. Todos os autistas eles vão trazer as suas especificidades em relação aos sinais e aos critérios que cada um vai desenvolver. E o termo autismo continuou porque quer dizer alteração do desenvolvimento neurológico. E o que seria o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, como eu já falei, é uma desordem do neurodesenvolvimento com início precoce, porque ele vai estar sendo iniciado no período de 0 a 3 anos da criança, ou seja, no período em que ela está em maior fase de desenvolvimento, no período em que ela está, onde a gente chama de primeira infância. É de curso crônico, porque é um transtorno em que ela vai carregar para o resto da vida, e ela vai estar se caracterizando como déficit. Ela está cortando. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Só alguém me confirma. Tá dando para ouvir, sim. Tá ótimo, mano. Pronto. E ele vai ser caracterizado também por déficits de comunicação, como eu falei anteriormente, vai poder ser por comunicação não verbal ou por comunicação verbal. A criança ela vai poder estar tendo uma dificuldade de gesticular, interação social, coordenação motora, tanto a coordenação motora grossa como a coordenação motora fina. Ou seja, essa criança ela vai poder ter uma dificuldade no seu período de desenvolvimento, como, por exemplo, para começar a engatinhar, ou então para rolar, quando você deita a criança de bruços.
ela vai poder estar tendo uma dificuldade de fazer elevação do tronco, como também dos níveis de atenção e dos níveis de comportamento. Em relação aos sinais e sintomas para o transtorno do espectro autista, porque eu coloquei que sinais são diferentes de sintomas. Quando a gente fala sobre transtorno, ou então quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, a gente fala muito sobre sinal, porque sintomas a gente utiliza mais quando a gente fala sobre doença, como por exemplo, quando eu estou com gripe, eu consigo perceber um dos sintomas da gripe, por exemplo, dor de cabeça, febre, vômito, diarreia, e eu, enquanto sujeito, eu consigo perceber que eu estou com dor de cabeça, eu consigo perceber que eu estou com febre, eu consigo perceber que eu estou com diarreia, e nos sinais não. Como, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela não consegue perceber que ela está alucinando. Ou então, uma pessoa que ela tem alguma confusão mental, ela não percebe que ela está em confusão mental. Então, é justamente essa distinção de sinais e sintomas. Para transtornos mentais, como também no transtorno do espectro autista, a gente usa sinais. Sinais são utilizados quando a gente não percebe. Quem percebe é outra pessoa a manifestação que a gente está tendo. Então, eu quis trazer justamente essa diferença de sinais e sintomas, porque eu sei que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem muitos vícios de linguagem, e vez ou outra, em relação a transtornos, a gente sempre fala sintomas, mas são sinais. Então, um dos sinais perceptíveis para o transtorno do espectro autista, eles são perceptíveis nos 3 primeiros anos de idade, como eu falei, que é justamente no período da primeira infância da criança, e os sinais que elas vão estar apresentando nos bebês, como por exemplo, um dos primeiros sinais são a apatia. O que seria a apatia? A criança ela não vai conseguir estar demonstrando as emoções. Geralmente os bebês, quando eles sorriem muito. Quando a gente conversa ou faz algo engraçado, eles sorriem, ou então quando não gostam, faz careta. E um dos primeiros sinais do transtorno em bebês é justamente esse. A criança ela não consegue exprimir as emoções que ela está sentindo. É uma criança apática. Ela não faz também movimento com os olhos. Ela prefere, ela tem um interesse mais em objetos fixos do que em pessoas. Então, um dos primeiros sinais em bebês é justamente a apatia. Já nas crianças que são um pouquinho mais velhas, como por exemplo de 1 a 3 anos, elas já começam a apresentar um pouco mais de impulsividade, ou então de confusão mental, de estereotipia. E o que seriam essas estereotipias? Nesse período de desenvolvimento, a criança ela aprende as coisas com muita facilidade. Então, seriam movimentos repetitivos. A criança, ou ela bate muita palma, ou ela mexe muito as mãos, ou mexe muito a cabeça, ou mexe muito os pés. Ela repete muito os poucos movimentos em que ela aprende. Ou então é uma criança rígida, ela não se mexe. Ela tem uma dificuldade nessa aprendizagem desses movimentos. É também uma criança que vai apresentar pouca interação, como também pouca comunicação social e também agressividade. Em relação ao diagnóstico do transtorno, como eu falei também lá no comecinho, mesmo com todos os avanços que a gente tem, ainda não se tem um marcador biológico para o transtorno do espectro autista. Então, o diagnóstico é puramente clínico, ou seja, vai ser por observação comportamental, desses comportamentos que eu falei anteriormente, desses sinais que a criança ela vai estar trazendo para a gente no período dela de desenvolvimento. E esse período de desenvolvimento ele é muito importante porque a criança ela vai estar convivendo muito com a mãe. Então, uma das primeiras pessoas que vai estar percebendo essa alteração no nível de comportamento da criança é a mãe. Então, justamente aí que traz a importância de uma anamnese bem feita em relação
a observação comportamental. O diagnóstico para o transtorno ele é feito pela DSM, que é um manual que faz a observação comportamental dos transtornos mentais. E essa DSM ela também teve uma evolução ao longo da história, que foi justamente no afunilamento dessas síndromes, que passaram a ser todas caracterizadas como transtorno do espectro autista, como também na caracterização do diagnóstico, como por exemplo, agora na DSM-5, que é a mais atual, que se eu não me engano é a de 2013, para que a criança ela tenha o diagnóstico positivo para o autismo, ela precisa apresentar 2 critérios para o diagnóstico ser fechado, ou seja, ela precisa apresentar alguns desses sinais que eu falei anteriormente. No primeiro critério, a criança ela precisa apresentar dificuldades sociais e de comunicação, e no segundo critério, ela precisa apresentar comportamentos repetitivos e interesses restritos, ou seja, se a criança ela trazer para a gente, no momento desse diagnóstico, esses 2 critérios, ela vai ser caracterizada como criança que tem transtorno do espectro autista. Caso ela apresente só um critério, no caso, o critério 1 ou o critério 2, é uma criança que ela vai continuar ainda em investigação diagnóstica, ou então é uma criança que não vai ter o diagnóstico para o transtorno. Como ainda também nessa DSM, eles trouxeram também nível de gravidade, que eles colocaram 3 níveis para que possam também estar sendo caracterizado esse transtorno. O nível 1, onde é exigido apoio, o nível 2, apoio substancial, e o nível 3, apoio muito substancial. Outra coisa também que eu quis trazer para vocês, que foi sobre o impacto diagnóstico. Por quê? Porque não tem como a gente falar sobre o diagnóstico do autismo sem falar sobre o impacto que esse diagnóstico ele traz no seio familiar. Por quê? Porque uma mãe, quando ela está no seu período gestacional, ou então quando ela está antes, ela está no período de tentativa, ela faz toda uma idealização em relação à criança que ainda vai vir. Como, por exemplo, quando a gente pergunta para uma mãe qual é o sexo do bebê que ela prefere, se quer que seja menina ou se quer que seja menino, na maioria das vezes, a mãe, ela sempre responde para a gente que o sexo não importa, a única coisa que ela quer é que o filho venha saudável, que o filho, ele venha perfeito. Então, quando essa mãe, ela recebe a confirmação diagnóstica para o transtorno do espectro autista, é como se sofresse uma morte simbólica, ou seja, ela vai estar perdendo aquele filho que ela idealizou perfeito, e está vindo um filho com transtorno do espectro autista. Por isso que esse fato nós nomeamos como morte em vida, ou seja, ela está sofrendo o luto de um filho que está vivo. E um dos primeiros sintomas, das primeiras características que essas mães trazem sobre o impacto do diagnóstico é justamente a negação, porque ela não aceita que o filho dela não seja saudável. E a partir disso ela vai estar entrando em um processo de luto. E o luto ele vai ocorrer por algumas fases. A primeira fase do luto nós temos a negação, onde essa mãe ela não aceita o diagnóstico que o filho teve. Ela vai passar também por períodos de raiva, por períodos de barganha, onde ela vai tentar fazer uma troca. Eu acho que não é isso, não é esse transtorno que o meu filho tem, ou então teve um erro diagnóstico. Ela vai barganhar o diagnóstico que o filho recebeu. Logo após, essa mãe ela vai passar por o processo de depressão e depois o processo de ressignificação, que é o de aceitação do diagnóstico. É um processo doloroso pelo fato de você ver a morte de um filho saudável e receber um filho com transtorno. E muitas vezes é um processo doloroso, por quê? Porque existe falta de informação. Mesmo hoje em dia, com todas as ferramentas que a gente tem,
o transtorno do espectro autista, ele ainda acaba sendo pouco difundido, as pessoas ainda sabem pouco sobre o transtorno. Então, a falta de informação sobre o que é, a falta de informação sobre os serviços que essa mãe deve procurar, a falta de informação sobre a evolução que a criança ela vai ter durante o decorrer da vida. Então, acaba sendo também um processo doloroso por conta das dúvidas que essa mãe vai trazer diante de todo o fato. Em relação também aos serviços de saúde que vão atender essa criança. Os serviços de saúde também, eles sofreram uma grande evolução em relação a toda a história, que eu já falei para vocês também lá no comecinho, onde os primeiros serviços que atendiam essas crianças eram os serviços de filantropia, ou então os serviços ambulatoriais tradicionais, que não eram serviços especializados que iam tratar a criança na sua integralidade. Eram serviços, muitas vezes, que tinham foco medicamentoso, eles não tinham foco no sujeito, eles tinham foco na doença, eles tinham foco nos sinais, tinham foco nos sintomas. Como também tinham aquelas crianças que ficavam na desassistência, aquelas crianças que elas não eram estimuladas, que elas não eram tratadas. Então, diante disso, lá em 1988, nós tivemos o ganho, que foi a criação do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, onde o SUS ele traz para a gente justamente a equidade, a integralidade e a universalidade do sujeito. Só que mesmo com todos esses ganhos que nós tivemos com o Sistema Único de Saúde, ainda não se tinha serviços que abarcavam todas as necessidades de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, lá em 2001, nós tivemos a criação da Lei 10.216, do deputado Paulo Delgado, onde essa lei ela veio justamente da reforma psiquiátrica, que ela começou lá em 1970. Então, essa lei da reforma psiquiátrica, ela vai estar trazendo para a gente justamente a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, que nós chamamos de CAPs, onde teve as criações de CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, CAP-AD e CAPs Infantil, que é o CAPs que atende criança e adolescente, tá? Depois dessa criação dos CAPs, em 2001, em 2002, nós tivemos a criação da Política Nacional da Pessoa com Deficiência, que vai estar garantindo todos os seus direitos. E em 2012, nós tivemos a Política Nacional de Direitos da Pessoa com TEA, que é uma política relativamente nova, onde essa política ela vai estar também... Essa política ela vai estar também protegendo todos os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, ou seja, ela vai estar protegendo educação, previdência social, transporte, estudo, e, diante disso, em relação a todos esses ganhos, nós também temos a atenção básica, que é a porta de entrada para os nossos serviços de saúde. Por quê? Porque os atendimentos mensais das crianças são feitos na atenção básica, com as consultas de puericultura, e nessas consultas de puericultura é onde a gente vai poder estar percebendo o desenvolvimento dessa criança, os marcos de desenvolvimento, se essa criança está apresentando algum sinal, algum critério diagnóstico para transtorno do espectro autista. Então, a partir disso, dessas consultas de puericultura, da anamnese que a gente, enquanto profissional, enfermeiro, também faz com essa mãe, a gente vai poder estar encaminhando essa criança para os serviços especializados. Por quê? Porque a atenção básica, ela precisa e ela deve atuar em conjunto com os outros serviços, que é o que a gente chama de serviços matriciais, em que ela vai poder estar encaminhando essa criança. Caso eu note que tem algum sinal para o autismo, algum sinal, algum marco de desenvolvimento que está falhando, eu vou poder estar encaminhando essa criança para o profissional específico, como, por exemplo, em relação ao autismo, ao transtorno do espectro autista. Eu vou poder estar encaminhando essa criança ou para o neuropediatra, para o psiquiatra, ou então para o psicólogo. Posso estar encaminhando para o CAPSI, para esse diagnóstico ele ser fechado lá,
e também para o CAPSI, para que lá esteja sendo realizado a montagem de um projeto terapêutico singular. Nesse projeto terapêutico singular, vai estar sendo notado quais são todas as estratégias que vão poder estar sendo realizadas para que a gente possa estar ofertando um cuidado para essa criança. Em relação ao tratamento, embora a gente saiba que não haja uma cura para o autismo, existem várias intervenções que são eficazes para o transtorno, como treinamento de habilidades sociais, ou seja, a gente vai poder estar fazendo oficinas com essas crianças para que ela possa estar se tornando mais sociável, como também nós temos a terapia ABA. Temos também terapia de fala e linguagem, que vai estar sendo desenvolvida pelo fonoaudiólogo. Temos a terapia ocupacional e o treinamento e gerenciamento dos pais, que é um ponto que eu acho super importante. Por quê? Porque quando se fala de transtorno do espectro autista, por muitas vezes a gente foca muito na criança, em tentar reabilitar essa criança, em tentar desenvolver as habilidades dessa criança, só que a gente esquece de quem está cuidando dela. Então, é super importante a gente também fazer esse treinamento de gerenciamento com os pais. Saber quais são as suas angústias, quais são as suas expectativas diante todo o tratamento da criança, como também temos os tratamentos medicamentosos, que vai depender muito das especificações que cada criança vai estar trazendo para a gente. Aqui, nessa parte eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que foi desenvolvida na graduação, a qual ela foi intitulada Sentimentos de Mães de Crianças com Transtorno do Espectro Autista diante do Cuidado em Saúde. E nessa minha pesquisa, ela foi realizada com as mães de uma determinada ONG, na cidade de Cuité. E durante a realização dessa pesquisa, dos meus resultados, percebeu que existia uma dualidade de sentimentos diante tanto a confirmação diagnóstica como diante os serviços de saúde. Por quê? Porque esse é um período em que as emoções elas vão se apresentar um pouco mais afloradas. Por quê? Porque o momento do diagnóstico ele vem abarcado de várias transformações, tanto na vida da criança, quanto em todo o seio familiar. Então, eu quis trazer para vocês algumas falas em que elas trouxeram para mim que um dos primeiros sentimentos que elas traziam para mim foi a negação. Aqui é a fala de uma das mães e ela falou o seguinte: eu cheguei em casa, sabe? Assim, quando você não aceita aquilo, eu ainda fiquei lutando que não era. Quando alguém falava que era, eu chorava demais. Eu tive uma semana de desespero. Foi muito terrível. E para ajudar ele, eu não conseguia ajudar ele, porque eu ficava muito abalada. Então, segundo o Pinto et al. 2016, ele traz para a gente que a intensificação desses sentimentos é decorrente justamente a essa pouca falta de informação, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, que muitas vezes a mãe não sabe o que é o transtorno, a mãe não sabe quais serviços procurar, a mãe não sabe como vai ser o futuro e o desenvolvimento dessa criança. Então, Pinto ainda ressalta que as mães elas trazem também as suas angústias em relação aos serviços que vão estar disponíveis para atender o filho. Outro sentimento que elas trouxeram foi o de frustração, onde a mãe ela falou o seguinte: eu fui pedir uma cuidadora, assim como se eu estivesse pedindo um favor, que eu arrumasse um cuidador, e fiquei esperando muito tempo. Então, eu ficava frustrada em saber que ele precisava de ajuda e eu não tinha como fazer acontecer. Não sabia que podia colocar ordem judicial e fui conhecendo aos poucos os direitos para ir buscar. Da Silva 2020, ele traz que o espectro ele precisa ser observado diante as lacunas existentes e nessa fala da mãe ficou super notório a lacuna que tem diante os serviços de saúde, chamando a atenção para a seguridade dos direitos, porque é um direito da criança ter o cuidador e esse cuidador não estava sendo ofertado, mas tornando também imprescindível a verificação da qualidade e da permanência do serviço ao longo do tratamento, onde também uma das maiores preocupações dessas mães
era justamente a permanência desse serviço. Já aqui, falando um pouco sobre essa dualidade de sentimentos, quando a mãe já passou por todo aquele processo do luto, quando ela já ressignificou, quando ela já está no processo de aceitação, elas trouxeram também para a gente algumas falas sobre os sentimentos de esperança. E essa mãe, ela falou o seguinte: aos poucos que você vai vendo que perdeu um filho dito normal e vem outro filho com outras características, que também vão te ensinar um novo caminho. E hoje em dia eu tenho esperança e a fé não pode morrer de acreditar nele, porque eu sei que ele vai longe. Então, de Souza 2018, ele traz que o sentimento de esperança e o de luta pelo futuro, a independência da criança, traz justamente a visualização dos resultados do tratamento, mudando totalmente o olhar desses pais durante o futuro da criança, porque a partir do momento que a mãe ela consegue ver o desenvolvimento do filho, ela consegue ver que mesmo com o transtorno a criança ela consegue se desenvolver, os sentimentos eles mudam. Por isso que nesse meu estudo foi percebido essa dualidade de sentimentos diante de todo o diagnóstico e diante o transtorno. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de uns registros que eu fiz durante o meu projeto. Aqui, durante o meu projeto, foi proposto que fossem realizados com elas justamente esse objetivo de cuidar de quem cuida. Por quê? Porque o foco, ele fica todo na criança e a gente acaba um pouco esquecendo de visualizar aquela mãe, de visualizar um pouco quem fica com o trabalho pesado. Então, essas oficinas, elas eram realizadas com essas mães, com o intuito de que fosse um espaço delas. E foi proposto para essas mães que elas escolhessem quais eram as oficinas que elas queriam que eu realizasse com elas. E a primeira oficina, elas pediram uma oficina de autocuidado. E nessa oficina de autocuidado foi realizada uma tenda do conto, onde nessa tenda do conto, cada mãe levou um objeto que arremetesse ao filho dela e falasse um pouco sobre a criança, quais eram os sentimentos dela diante a criança, e falasse um pouco também sobre ela. Então, nós realizamos essa tenda do conto. Aí está um pouquinho das fotos das lembrancinhas que foram entregues para essas mães, e um pouquinho a foto também que mostra o cartaz dessa tenda do conto. Na tenda do conto, cada mãe ia por vez falando um pouco sobre ela, falando um pouco sobre as suas experiências, as suas angústias. E a foto do meio de uma criança, de um filho, de uma das mães, e ele sempre ia para os nossos encontros. E ele tinha uma dificuldade de interação social, ele tinha uma dificuldade também em relação ao toque. E nesse dia foi ele que pediu para realizar a foto e também me pediu um abraço. Então, ainda hoje eu guardo essa foto, acho essa foto super especial. Ficou um registro como se for com aquele sentimento de dever cumprido, de que o trabalho estava sendo bem feito. Aqui foi de outra oficina que nós realizamos com elas, onde elas me pediram uma oficina de primeiros socorros. E eu levei lá para a ONG um socorrista, e a gente conversou um pouco com essas mães sobre primeiros socorros nas crianças, para crianças, no caso. Aqui foi outra oficina, também que eu realizei com elas, que foi de autocuidado. E uma das perguntas da nossa oficina era: já pensou em você hoje? Justamente pedindo que elas olhassem para elas um pouquinho. Então, nessa oficina foi realizado o corredor do cuidado, onde essas mães elas eram abraçadas, onde essas mães elas foram um pouquinho mimadas nessas oficinas. Então, para finalizar, trouxe essa frasezinha: o autismo é um espectro, não existem dois autistas iguais, e as referências que eu montei a minha apresentação. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se tiver alguma colaboração. Vamos ver aí com a Raíla, né? Deixa esse slide aí mesmo, mano. Muito obrigado pela apresentação. Acho que
deu para clarear bastante, né? Para quem não sabia, ou até mesmo para quem tem algum familiar que aí está com enquadrado, né, nesse espectro do autismo. E eu achei muito interessante você trazer essa reflexão toda, né, da pesquisa que você fez, da gente pensar na dificuldade, mesmo o SUS tendo todos esses direitos, né, toda a ideia de inclusão, de universalidade, integralidade, mesmo assim a gente encontra dificuldade no atendimento a esse grupo específico. Vejo isso muito também na prática, colhido muito com criança e adolescente, vejo como é difícil. E o papel do facilitador, né? Muito importante isso quando você traz, quando a gente fala das escolas, que muitas vezes escolas públicas são raríssimas quando tem um monitor e facilitador que está ali auxiliando, vendo a aprendizagem daquela criança passo a passo. Muitas vezes isso não acontece, né, no meio público. É muito mais comum, às vezes, a pessoa buscar um outro tipo de ensino, né, uma outra escola. Existem algumas escolas complementares também, mas a ideia que a gente traz no SUS sempre é a ideia de inclusão, né? Vou ver que o Parraila se tem alguma colocação, alguma pergunta. Só a Beatriz que falou que é excelente. E também, assim, eu gostaria também de parabenizar o pessoal, né, que está aí, que organizou, que está participando com a gente, do nosso grupo também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Eu acho que agradecer também a Thaís, que está aí, ó, é a nossa médica da UF, pediatra, que trabalha no colégio universitário da UF. Daqui a pouco tem reunião com ela, veio prestigiar também a nossa palestra hoje. A Bianca, que entrou agora também. E é interessante quando você fala também sobre os sinais e sintomas, né? Porque, assim, já há muito tempo, eu dei muito tempo aula de semiologia. E aí eu sempre ensinava, né? Sinais é aquilo que você vê, sintomas é aquilo que a pessoa sente, né? Que está falando ali para você que ela está sentindo. Aí você trouxe essa visão dentro do aspecto mental, né? Isso que é muito interessante quando você fala que uma pessoa ela pode alucinar, ela pode ter algum tipo de sinal, né? Mas ela não está percebendo que ela está fazendo aquilo, né? Isso é muito interessante quando você traz para a gente. Porque por mais que eu também estude muita coisa de mental, nunca parei para pensar nesse detalhe, assim, sabe? E a Eu gente, estudo enquanto muito profissional, estresse, não isso. isso, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem muito vício de linguagem. Até às vezes, durante a apresentação, queria sair sintoma, mas a gente sabe que não é sintoma, é sinal. Uhum. E é legal, assim, quando você coloca os exemplos, né? Falando de como que a criança pode agir, né? Inclusive, tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha, ela na realidade existe, e aí o filho dela tinha todos os traços, né? Aí eu falei, nossa, acho que você precisa levar ele para... Aí ele fez o exame, aí deu que não tinha, que não era aquilo e tal. Aí eu fui, achava que ele ia se desenvolvendo de forma diferente e tal. E aí ela foi fez de novo. Aí você explicou isso na palestra. Você fala também que existe um momento que o diagnóstico é difícil, com o tempo que vai evoluindo, vai sabendo pelo comportamento e tal. Aí foi o que aconteceu com o filho dela. E foi diagnosticado que tinha autismo, né? Então, assim, isso é muito interessante. Só veio a esclarecer para a gente, tirar muitas dúvidas e fazer com que a gente tenha uma ideia maior do que é, né, esse transtorno do espectro autista. Que aí já você até explicou por que é espectro, isso daí eu já sabia, e de onde que veio esse nome autista. Mas muito interessante mesmo, achei muito legal a colocação e a maneira fluida como você fala, e no fim você ainda trouxe os exemplos das mães, né? Que eu achei muito interessante também essa parte de você ter feito na pesquisa, todos esses aspectos como se fosse a morte, né? Uma Sim. perda. E o filho está vivo ali, né? E muito pelo contrário, né? A gente vê que a capacidade dessas crianças, né? Muitas vezes de raciocínio, de pensamento rápido, de inteligência, às vezes é muito maior, mais evoluído, até evoluído entre aspas, né? É um pouco mais, por exemplo, como você explica lá, alguns são gênios, né? E muitas vezes eles são perseguidos, né? Como a gente poderia dizer, né? Einstein também na escola teve problema de nota baixa, mas ele era o Einstein. Então, assim, nem sempre você está enquadrado no sistema significa que você é muito bom. A sua inteligência pode estar muito além daquilo que está sendo mensurado, né, pelo aquele sistema. Então, isso é uma coisa interessante. A João Vitor apareceu aí hoje também.
E aí, antes de vocês saírem, fala aí, coloca aí os estados e a cidade de onde vocês estão falando, de curiosidade. A Amanda, hoje eu descobri a Universidade Federal de Campina Grande, quase que eu pago o mico e falo Campo Grande. E aí ela é da Paraíba, é a nossa palestrante de hoje. Tem alguns rostinhos aqui que eu conheço. É o Ramon de Niterói mesmo, a Mariana falou, a Mariana Elvira, aí o Joyce falou que é de Resende, Rio de Janeiro, Colinas, Maranhão, a Bianca, a nossa participante do grupo também. Obrigado, Thaís, daqui a pouco eu vou te conhecer pessoalmente. A Priscila de Osasco, São Paulo. Legal, hein, Priscila? É difícil, às vezes, quando tem gente de São Paulo, vem em peso. Aí, quando não tem, também não tem. E, professor Jorge, caso você queira que eu disponibilize o material, eu mando para a Raíla. Ela me mandou antes para eu dar uma olhada, porque eu gosto de ver o tamanho da letra. Mas eu já te comunico que eu não repasso para ninguém, não. E tá gravado, a gente vai disponibilizar depois Pronto, no nosso mas caso canal. vocês queiram, pode disponibilizar, não tem problema não. Tá ótimo. E depois, aí, se você tiver aí a pesquisa, alguma coisa publicada, Tenho, você manda para a gente divulgar também, tá? eu tenho um artigo da pesquisa que foi publicado agora na revista Vale do Rio Verde, que é o mesmo título da apresentação. A Beatriz falou aqui, ó, Brejo da Cruz, do Paraíba. Legal, mesmo do que você fez, né? O trabalho, mesmo título. Interessante, que a gente já busca pelo título também. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a vocês. Daqui a pouco, de noite, os certificados vão estar prontos. Aí vai ser enviado para vocês pela lista de presença que eu colei aqui. Eu vou pedir para vocês, depois, se puderem, entrar lá nos nossos canais, curtir, né, algum vídeo, dá uma curtida lá, faz um comentário para a gente aumentar a divulgação. Nosso projeto não tem fins lucrativos, a gente só quer levar informação para vocês e garantir que vocês aprendam algo ou que acrescente algo, né? Para que a gente aumente nosso campo de conhecimento em relação a alguma coisa. As discussões são sempre boas. Então, Amanda, te agradeço a todos aí também. Acho que todo mundo já pegou a lista, né? Eu colei aí, a Raila deve ter compartilhado mais vezes, procurando aqui. E aí, vocês não esqueçam de preencher a lista e logo mais ou amanhã, mais tardar, a gente envia os certificados para o e-mail de vocês. Só tomem cuidado na hora de preencher a lista de presença com relação ao e-mail, né? Algumas pessoas inventam e-mails, né? Então chega a ser engraçado. Por exemplo, @gmail.com.br, aí o e-mail volta, a gente vai ver lá, tá o e-mail diferente. Mas é assim, então leia o que vocês escreveram. Mas é isso, gente. Qualquer coisa depois vocês podem deixar lá um comentário, né, na nossa rede social, também no Instagram. A gente está sempre respondendo todo mundo lá. E tá aí a lista de presença. Se foi de novo. Foi. Então, é isso. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, Raila. A Jéssica vai falar alguma coisa ou não? Levantou a mão. Não? Foi sem querer? Vou encerrar aqui a gravação, então, gente. Tchau, muito obrigado, hein? Tchau, gente. Tchau, boa tarde.